Capítulo 7, custos de produção. Nesse tópico a gente fala sobre medidas de custos, quais são os custos que se devem considerar, os custos a curto prazo, custos a longo prazo, curva de custos a longo versus a curto prazo, produção com dois produtos, economias de escopo, mudanças dinâmicas dos custos, a curva de aprendizagem e estimativa e previsão de custos. A tecnologia de produção representa a relação entre os insumos e a produção. Dada a tecnologia de produção, os administradores da empresa devem decidir como produzir. Para determinar os níveis ótimos de produção e combinações de insumos, é necessário transformar as medidas físicas inerentes à tecnologia de produção em unidades monetárias ou custos, ou seja, precisa-se definir quanto custa produzir. E aí a medição de custos. Quais são os custos que a gente deve considerar? Nós já falamos sobre isso, só trazendo um resumo aqui. A gente deve considerar os custos econômicos e os custos contábeis. Então, nós temos que custo contábil podem se referir a despesas efetivas mais as despesas com depreciação e de equipamentos. Aliás, depreciação de equipamentos mais as despesas efetivas, aquelas que realmente são desembolsadas pela empresa. O custo econômico ele é incorrido pela firma ao usar recursos econômicos na produção, e isso inclui os custos de oportunidade. E o que é um custo de oportunidade? O custo de oportunidade são os custos associados às oportunidades deixadas de lado, caso a firma não empregue seus recursos da maneira mais rentável. Ou seja, o que a empresa deixa de ganhar por estar realizando aquela atividade ou por ter realizado aquele investimento. O que a empresa desiste de obter, né? Por exemplo, se ela vai produzir numa determinada fábrica, ela vai utilizar aquele espaço. Se ela não estivesse utilizando o espaço para a produção, ela poderia alugar esse espaço e ter uma receita com ele. Isso a gente pode chamar de custo de oportunidade. Que é o exemplo que ele dá. Uma firma é proprietária do edifício onde opera e, portanto, não paga aluguel. Isso significa que o custo do espaço ocupado pelos escritórios da firma é zero? Não, não é, porque ela poderia estar recebendo aluguel. Custos irreversíveis são despesas que já ocorreram e não podem ser recuperadas. Esses custos não deveriam afetar as decisões da firma, porque são custos que geralmente acontecem por causa da atividade da empresa. Então, por exemplo, uma empresa de saneamento que que compra matéria-prima, por exemplo, encanamentos, para estabelecer as suas redes de distribuição de água, esses encanamentos podem ser considerados como custos irreversíveis, porque você não pode mais tirar o cano que já foi enterrado lá para ser utilizado em outro local ou em outra atividade da empresa. Mas se a empresa não coloca os canos, os encanamentos nas ruas para ligar nas casas, a empresa também não amplia a sua capacidade de atendimento e de receita. Então, os custos de gasto com esse tipo de material, por exemplo, pode ser considerado como um custo irreversível. Ele é necessário para que a empresa possa operar, mas nem sempre ele pode ser recuperado. Exemplo, uma firma paga $500 mil por uma opção de compra de um edifício. O custo do edifício é de 5 milhões, logo o custo total é de 5 milhões e 500 mil dólares. A firma encontra um segundo edifício pelo preço de 2 milhões e 25, de 5 milhões e 250 mil dólares, ou 5,25 milhões. Então, qual edifício que a firma deveria comprar? Então, nesse caso aqui, provavelmente a empresa deveria comprar o segundo edifício, porque ela já compra pelo preço mais baixo. E o valor que ela pagou para a primeira lá, ela provavelmente vai perder. Ou então ela decide comprar o primeiro e pagar um valor maior. Mas o custo que ela pagou pela opção de compra, só para garantir que no final do prazo ela tem a opção de comprar ou não aquele edifício, é um custo perdido, já foi pago,
mesmo que ela efetue ou não a compra do edifício, ela já gastou esse dinheiro, ele não tem retorno. A escolha da localização, por exemplo, é uma faculdade de Direito. Aqui ele dá o exemplo, a Faculdade de Direito da Northwestern University. A localização é o centro de Chicago. A localização do principal campus universitário é Evanston. A Faculdade de Direito da Northwestern University é a primeira escolha do local. O terreno em Chicago já era propriedade da universidade. O terreno em Evanston precisava ser comprado. A localização em Chicago poderia parecer a alternativa mais barata, caso não fosse levado em consideração o custo de oportunidade do terreno no centro. Isso é o preço pelo qual o terreno, no caso que já era de propriedade da universidade, poderia ser vendido. Então se ela decide usar o terreno de Chicago, ela vai perder o valor que ela poderia ganhar na venda desse terreno. Então, a escolha recaiu na localização no centro de Chicago, uma opção muito cara. Tal escolha só poderia ser justificada caso a localização em Chicago propiciasse à empresa algum benefício particularmente valioso. Caso contrário, a decisão terá sido ineficiente, pois terá se baseado na falsa premissa de que o terreno do centro era gratuito, sendo que o terreno do centro poderia ser vendido por um preço muito maior do que o outro terreno que ela iria comprar numa outra localização. Então, parece que o terreno é barato, né? Porque tá, entre aspas, já é de propriedade da empresa, então tá de graça, mas na verdade não tá. Porque a empresa poderia ter uma receita maior com esse terreno e não utiliza. É um custo irreversível também. E também considerado, pode ser considerado como custo de oportunidade. Custos fixos e custos variáveis. A produção total é uma função de insumos variáveis e insumos fixos. Logo, o custo total de produção é igual ao custo fixo, que seria o custo dos insumos fixos, mais o custo variável, que é o custo dos insumos variáveis. Então, o custo total de uma empresa são custo fixo, que é aquele que não varia com a produção, que mesmo quando a empresa não produz nenhuma unidade, a empresa já incorre nesse custo, ela já tem que pagar esse custo. E os custos variáveis são os custos que vão aumentar conforme aumenta a produção da empresa. Então, ela vai precisar de, por exemplo, mais matéria-prima para produzir, mão de obra para realizar a produção, mais gasto com energia elétrica. Então, esses gastos eles vão entrar na linha dos custos variáveis, que só vão passar a existir a partir do momento que a empresa começa a produzir. Então, o custo total é custo fixo mais custo variável. O custo fixo é aquele que existe mesmo quando a empresa ainda não produz nenhuma unidade, e o custo variável passa a existir a partir do momento que a empresa começa a produzir a sua primeira unidade. Então, o custo fixo não depende do nível de produção e o custo variável depende do nível de produção. O custo fixo é incorrido por uma firma em atividade independentemente do nível de produção dela. O custo irreversível é incorrido por uma firma que não pode ser recuperado. No caso de computadores pessoais, a maior parte dos custos é variáveis. Componentes, trabalho. No caso de software, a maior parte dos custos é irreversível, custo de desenvolvimento do software. No caso da fabricação de pizza, os custos fixos são os componentes de custos mais significativos, porque precisa do forno, precisa, né, de todo equipamento, de toda matéria-prima. E a partir do momento que começa a produzir, aí são os custos variáveis, que são custos baixos, que são custos dos insumos para produzir a pizza, né? A farinha, para fazer a massa, as coisas, né? Os ingredientes que vão nas pizzas, aí dependendo do sabor escolhido pelo cliente. Então, esses valores são baixos, que é valor de produto de baixo valor agregado. Os custos de uma firma no curto prazo. Olha só, essa tabela ela apresenta para a gente a divisão dos custos de uma economia, aliás, de uma firma a curto prazo. Aqui nós temos na primeira coluna o nível de produção, ou seja, a quantidade de itens produzidos. Aqui, custo fixo. Olha que o custo fixo, nesse caso desse exemplo, é sempre 50. Por que sempre 50? Porque ele é fixo. Mesmo quando a empresa não produz nenhuma unidade, esse custo já existe. E a partir do momento que ela começa a produzir, o custo continua existindo e ele não altera, porque ele não depende da quantidade de
produtos produzidos pela empresa. Já o custo variável, quando a empresa não produz nada, nenhuma unidade, o custo variável é zero. Por quê? Porque não há a incorrência desse custo, ele só passa a existir a partir do momento que a empresa produz a sua primeira unidade. Nesse caso, a gente observa que o custo variável ele vai aumentando conforme aumenta a produção. Ele sai de zero quando a empresa produz 0 unidades, passa a 50 quando ela produz uma unidade e chega a 385 quando a empresa produz 11 unidades. O custo total, o que é? É a soma desses dois custos anteriores. É a soma do custo fixo mais o custo variável. Então, se a gente pegar 50 mais 0 é 50. 50 mais 50, 100. 50 mais 78, 128. 50 mais 98, 148. 50 mais 112, 162. E assim sucessivamente até chegar no último nível de produção, que são 11 unidades, onde 50 mais 385 somam um custo total de R$ 435. O custo marginal. O que é o custo marginal? É o custo que a empresa incorre para produzir mais uma unidade. Quanto custa a produção da última unidade produzida? Olha, aqui ela não tem, porque ele não produzia nada. Quando ele produz a primeira unidade, o que a gente tem? Que o custo marginal é a variação, né, do custo total dividido pela quantidade produzida. Então, daqui para cá, era 50, o custo total era 50, foi para 100. Quanto aumentou? 100 menos 50 é 50, dividido por 1 dá 50. Quando ele produz a segunda unidade, ele sai de um custo total de 100 e vai para um custo de 128. 128 menos 100 dá 28. 28 dividido por 1, que é a diferença aqui, que aumentou uma unidade a mais produzida, dá então que o custo marginal é de 28. E assim nós vamos fazer. 48 menos 28 dá 20, né? 20 dividido por 1, 20. 62 menos 48, 14. Ou seja, é a variação do custo total dividida pela variação das quantidades produzidas. E aí nós temos que o custo marginal, inicialmente ele é alto, ele vai baixando, olha só, até chegar nesse nível mínimo aqui de 14, quando a empresa produz 4 unidades, e depois ele volta a subir, ó, para 18, 20, 25, 29, até chegar em R$ 85 por unidade, né, por essa última unidade produzida, quando ele produz a 11ª unidade. O custo fixo médio? O que é o custo fixo médio? Ele vai pegar o custo fixo da empresa e dividir pela quantidade de produtos produzidos. Então, 50 dividido por 1 é 50. 50 não é sempre 50 aqui? Então, 50 dividido por 2, 25. 50 dividido por 3, 16,7. 50 dividido por 4, 12,5. E assim sucessivamente. O que acontece no custo fixo médio é que o custo fixo médio ele vai caindo à medida que a produção aumenta, porque o custo é fixo e eu passo a dividir ele pela quantidade total de produtos que a empresa produz. Então, por unidade produzida, o custo médio diminui à medida que a produção aumenta. Custo variável médio, vou pegar exatamente o custo variável e dividir pelas quantidades produzidas. Então, 0 a 0, 50 dividido por 1 é 50, 78, custo variável, dividido por 2 é 39, 98 dividido por 3, 32,7 e assim sucessivamente. O que a gente percebe aqui é que o custo variável médio, ele inicialmente é alto, ele começa a cair, ele cai até um mínimo de que o custo médio de produção é de R$ 25 por unidade, e é exatamente onde a empresa produz 6 e 7 unidades, que dá 25. E a partir de então da 8ª unidade produzida, esse custo variável médio começa a aumentar também. O custo total médio eu posso fazer de duas formas. Eu posso somar o custo fixo médio mais o custo fixo, o custo fixo médio mais o custo variável médio, e vou ter o resultado do custo total médio. Ou então eu posso pegar o custo total e dividir pelas quantidades produzidas. Então, 50 não tem jeito, porque é dividido por 0. 100 dividido por 1 é 100.
128 dividido por 2 é 64, 148 por 3 é 49 e assim sucessivamente. O que a gente observa? Inicialmente o custo total ele é muito alto, porque eu produzo pouco, tenho um custo fixo de 50 e ainda mais um custo variável inicial que é alto. A partir do momento que eu vou aumentando a quantidade de unidades produzidas, esse custo total médio ele vai caindo até um nível mínimo aqui de 31,8. Depois ele volta a subir novamente. Então esse é o comportamento dos custos aí no curto prazo. E o curto prazo representa o quê? O curto prazo representa aquele momento em que pelo menos um dos fatores produtivos não varia. Um dos fatores produtivos continua fixo, né? E só vai variar, no caso a gente tem capital e mão de obra. Quem vai variar no curto prazo é a mão de obra e os insumos de capital vão permanecer fixos com as mesmas quantidades. Custos a curto prazo. Custo marginal. Custo marginal é o custo de aumentar a produção em uma unidade, ou seja, quanto custa produzir uma unidade a mais. Dado que o custo fixo não afeta o custo marginal, este pode ser escrito da seguinte forma: o custo marginal é a variação do custo variável dividido pela variação da quantidade. Por que custo variável? Porque o custo variável é aquele que passa a existir a partir do momento que eu produzo uma unidade. E vai me dar então que o custo marginal também pode ser definido como a variação do custo total dividido pela variação da quantidade produzida. O custo total médio é o custo por unidade de produção, ou a soma do custo fixo médio e do custo variável médio. Então, o custo total médio é igual ao custo fixo total dividido pela quantidade, mais o custo variável total dividido pela quantidade. O custo total médio pode ser, então, o custo fixo médio mais o custo variável médio, que vai me dar o custo total dividido pela quantidade. Determinante dos custos a curto prazo. Então, existe a relação entre a produção e o custo, pode ser exemplificada com os casos de rendimentos crescentes e rendimentos decrescentes. Rendimentos crescentes e custos. Na presença de rendimentos crescentes, o nível de produção aumenta relativamente ao insumo, porque existe rendimento crescente. Então, a gente aumenta uma unidade, por exemplo, de mão de obra e a produção aumenta em 10, né? Aumenta mais uma unidade de mão de obra, a produção aumenta em 20. Então, tem um rendimento crescente. Nesse caso, quando a produção aumenta, né, bem mais do que o relação ao aumento do insumo, logo, o custo variável e o custo total caem relativamente à produção. Então, nesse caso, quando a gente está tendo rendimento crescente, o custo total, se eu comparo com as quantidades produzidas, ele vai caindo, né, vai diminuindo por unidade produtiva aí. Rendimentos decrescentes. Quando existe rendimento decrescente, o nível de produção diminui relativamente ao insumo. Porque vou aumentando a quantidade de insumo, mas eu não aumento mais a produção. Eu começo a diminuir a quantidade total produzida. E aí, logo, nessa situação, o custo variável e o custo total aumentam em relação à produção. Consequentemente, se a gente observa a tabela lá anterior, o custo marginal inicialmente diminui devido à ocorrência de rendimentos crescentes. Entre 0 e 4 unidades, lembra lá que a gente conseguia chegar no valor mínimo de R$ 25,00 por unidade produzida? Então, nesse primeiro momento, o custo marginal está diminuindo e aí depois da quinta unidade, o custo marginal aumenta devido à ocorrência de rendimentos decrescentes. E aí vai ocorrer entre a quinta e a 11ª unidade de produção. Primeiro, nós temos rendimentos crescentes, custo marginal está caindo. Quando a gente passa a ter rendimentos decrescentes, o custo marginal começa a aumentar. E é o que a gente observa aqui. Então, o custo marginal inicialmente cai até aqui e a partir daqui ele volta a subir novamente. E aí a gente tem os formatos das curvas de custo. Se a gente observar esse gráfico, nós temos aqui na vertical os custos de produção por ano, que vai de 50 até 400, e na horizontal nós temos as quantidades produzidas aqui de produtos, certo? Então, olha só, tá vendo essa linhazinha aqui, reta?
ela está representando o custo fixo. E o custo fixo é de quanto? É de 50, conforme o exercício ou o exemplo apresentado na tabela anterior. O custo fixo não muda com o aumento da produção, ele permanece na horizontal, ele permanece fixo. Então, ele é uma reta na horizontal. O custo fixo não varia com o nível de produção. Contudo, a partir do momento que eu começo a produzir a minha primeira unidade, eu passo a ter custo variável. Porque esse custo variável ele vai aumentando, à medida que eu vou aumentando as quantidades produzidas, eu vou tendo uma elevação do meu custo variável. O custo variável aumenta com o nível de produção a uma taxa que varia, dependendo da ocorrência de rendimentos crescentes ou decrescentes, né, de produção. Então, nós temos inicialmente ele aumenta acentuadamente, depois, ele aumenta, vai tendo uma redução e depois ele volta a aumentar acentuadamente. E aí, esse comportamento da curva do custo variável reflete, então, na curva do custo total, que é o quê? É o custo variável mais o custo fixo. Então, eu somo essas duas curvas e vou ter essa curva em azul aqui, que é a curva do custo total. Então, o custo total é a soma vertical de custo fixo mais custo variável. E aí, observando agora as curvas de custo marginal, custo fixo médio, custo variável médio e custo total médio, a gente tem essa representação gráfica aqui. Olha, essa pontilhada aqui representa a curva de custo fixo médio. Ela é alta no início, né? Mesmo quando não produz nada, ela já existe. E aí ela vai caindo, porque à medida que eu vou aumentando a produção e vou dividindo meu custo fixo por toda a quantidade produzida, ela vai ficando cada vez menor esse custo fixo por unidade. Aí vem o custo variável médio. O custo variável médio inicialmente ele é alto, depois ele passa a cair quando? Quando a gente tem os rendimentos, né, crescentes de escala. Depois a gente passa a ter um rendimento decrescente de escala e aí o custo marginal, o custo variável médio passa a subir. A mesma coisa acontece com o custo total médio, que é a soma entre o custo fixo médio e o custo variável médio. Então, nós temos essa curva aqui, que inicialmente ele é bem alto, depois ele cai e lá no final ele volta a subir um pouquinho. E já o custo marginal, nós temos que inicialmente ele é alto, esse em vermelho, depois esse custo marginal ele cai até o ponto da produção de 4 unidades. A partir daqui, como a gente passa a ter rendimentos decrescentes, o custo marginal volta a subir. E aí ele chega a um ponto que ele sobe acentuadamente, que é o custo por unidade produzida. Então, olha só, com relação à reta que parte da origem tangencia a curva de custo variável, que é essa reta aqui, nós temos a inclinação do custo variável médio, né? A inclinação aqui é igual a curva do custo variável médio, a inclinação da curva de custo variável num ponto, ele é igual, aqui quando chega nesse ponto, ele é igual ao custo marginal. Logo, o custo marginal é igual ao custo variável médio para 7 unidades de produção, que é o ponto A. Então, nesse ponto, as duas curvas se encontram. Se a gente voltar no gráfico anterior, a gente vai verificar aqui, o custo variável médio cruzando a curva de custo marginal. Nesse ponto, o custo fixo, variável médio, mais o custo marginal é igual a 25. Ou seja, eles têm o mesmo valor. Então, aqui ele dá um exemplo. Custos variáveis que são constantes para todos os níveis de produção. Eletricidade, alumínio, outras matérias-primas, combustíveis. E aí tem um subtotal aqui de custo que são constantes, ou seja, o custo fixo 820. Aí os custos variáveis que aumentam quando a produção ultrapassa 600 toneladas por dia. Então, trabalhos, né, manutenção, frete, subtotal de 320. Custos operacionais totais, R$ 1.140. O custo de uso do capital. O custo de uso do capital é igual à depreciação econômica mais a taxa de juros que multiplica o valor desse capital. Então, por exemplo, a Delta adquire um Boeing 737 com uma vida útil esperada de 30 anos por 150 milhões.
Então, a depreciação econômica anual é igual a 150 milhões dividido por 30, que é de 5 milhões. A taxa de juros é de 10%. O custo do capital é 5 milhões mais os 10%, 0,10, que multiplica os 150 milhões menos a depreciação. Então, no ano 1, nós teríamos 5 milhões mais 0,10, que multiplica 150 milhões. Então, no primeiro ano, o custo de capital era de 20 milhões. No ano 10, o custo de capital, fazendo a conta, seria de 15 milhões. Outro tipo de custo de uso do capital, taxa por dólar de capital. É a taxa de depreciação mais a taxa de juros. Então, a taxa de depreciação, por exemplo, é de 1 por 30, ou 3,33% por ano. A taxa de retorno é de 10% ao ano. Então, o custo do capital é de 13,33% ao ano. Então, existe a possibilidade de escolher insumos que vão minimizar os custos, né? Ou seja, escolha de insumos minimizadores de custos. 2 insumos, sejam eles trabalho e capital. O preço do trabalho é igual ao salário, né? Que é W. E o preço do capital é igual à taxa de juros mais a taxa de depreciação, correspondendo a R. Se o capital fosse alugado, o valor de R mudaria, ou seja, se esse capital não fosse da empresa, a empresa precisasse pegar esse dinheiro emprestado no mercado financeiro, o valor de R mudaria? Então, a gente teria aí uma linha de isocusto, né? Isocusto é a linha que descreve todas as combinações de trabalho e capital que podem ser compradas pelo mesmo custo, ou seja, que eu posso pagar com o mesmo valor financeiro. Então, descrevendo C como uma equação linear que relaciona trabalho e capital, então a gente tem essa formulazinha aí, né? Que capital é igual o custo do capital dividido por R menos o trabalho dividido por R, que multiplica a quantidade de trabalho. O salário do trabalho dividido por R, que multiplicado pela quantidade de trabalho. A inclinação da isocusto é a razão entre o salário e o custo do capital, mostra a taxa a qual podemos substituir o trabalho por capital sem alteração de custo. Então, quando a gente calcula essa inclinação da isocusto, né, seria uma isoquanta de custo, é essa combinação em que eu posso substituir qual é a taxa de número de trabalhadores com o número de máquinas e equipamentos que eu posso substituir ou alterar sem, contudo, mudar o valor que eu pago, o valor do custo da empresa com esses 2 insumos de produção. Bom, veremos agora como minimizar o custo de produzir determinado nível de produto. E isso vai ser feito através da combinação de isocustos com isoquantas. Olha só, nós temos aqui 3 retas que estão representando as 3 linhas de isocusto, que são a C0, a C1 e a C2. E nós temos essa linha aqui, a Q1, que é uma isoquanta para o nível de produção Q1. A curva de custo C0 mostra todas as combinações de trabalho e capital que custam C0. A quantidade Q1 pode ser produzida com as combinações de K2 e L2, ou de K3 aqui, e L3, certo? Ou ainda, se a gente for considerar isso, considerando a C2, ou ainda, então, eu posso produzir aqui com K1L1. Entretanto, essas combinações implicam um custo maior relativamente à combinação de K1L1. Aqui, quando eu combino essa quantidade de capital com essa quantidade de mão de obra, eu tenho um custo menor, porque olha, eu estou apresentando essa linha aqui de isocusto C1. A C0 eu não apresento nenhuma capacidade de produção aqui, por quê? Porque a isoquanta não passa lá. Então, não tem como produzir, o custo aqui é menor, vamos dizer, é mais baixo, mas não tem condição de produção. Não tem aqui a capacidade produtiva representada nessa curva. Então, só tem capacidade de produzir nessa curva aqui, que é a C1, ou nessa aqui que é a C2. Na C1 eu tenho capacidade de produzir aqui no ponto A,
certo? Não, um custo razoável. Mas quando eu passo para o nível de isocusto aqui de C2, o que eu tenho? Eu tenho duas possibilidades. Ou essa quantidade aqui de capital com esse pouquinho aqui de mão de obra, ou esse pouquinho aqui de capital com esse tantão aqui de mão de obra. Essas são as possibilidades de produção nessa curva aqui de C2. Mas esse custo de produção é maior do que se eu produzisse essa quantidade aqui. Quando o preço do trabalho aumenta, a curva de isocusto torna-se mais inclinada devido à mudança da inclinação da diferença entre W dividido por L. Ó, a curva que antes era C1 aqui passa a ser essa C2 aqui mais em pezinho. Isso resulta em uma nova combinação de capital e trabalho que minimiza o custo de produzir, que a combinação B, então aqui nesse caso, é usada no lugar da combinação A. A nova combinação reflete o custo mais elevado do trabalho relativamente ao capital, de modo que ocorre substituição de trabalho por capital. Vai utilizar mais capital e menos trabalho do que antes aqui na curva, no ponto A. Então, isoquantas, isocustos e funções de produção. Nós temos aqui a taxa marginal de substituição, que é igual a menos variação do capital dividido pela variação do trabalho, que vai nos dar, que é igual também a produção marginal do trabalho dividido pela produção marginal do capital. A inclinação da linha de isocusto vai dar a variação do capital dividido pela variação do trabalho, que também é igual à variação do salário pela variação de R aqui, que é a remuneração do capital. Então, a produção marginal do trabalho dividida pela produção marginal do capital é igual ao salário dividido pela taxa de juros. A combinação de insumos que apresenta custo mínimo é dada pela condição que a produção marginal do trabalho dividido pelo salário, que é igual à produção marginal do capital dividido pela taxa de juros. O custo de reduzir determinada quantidade é minimizado quando cada dólar de insumo adicionado ao processo de produção gera uma quantidade equivalente de produto. Aqui a gente vem falar sobre os efeitos de impostos sobre emissões de efluentes nas escolhas de insumos nas empresas. Nesse ponto, ele apresenta um exemplo sobre uma empresa que tem que pagar um imposto sobre os efluentes que ela lança no meio ambiente. Então, efluentes são subprodutos do processo produtivo, aquilo que sobra, que é rejeitado pela empresa. O imposto sobre efluentes é uma taxa que as empresas devem pagar por cada unidade de efluente emitida. Como um produtor se comportaria diante de um imposto sobre efluentes? Ou seja, ele vai despejar os efluentes na natureza, mas ele tem que pagar o imposto por isso. Como é que a empresa, como é que o produtor se comportaria diante dessa realidade? Bom, o cenário, produção de aço. Então, vamos imaginar uma empresa que produz aço. Usina de aço localizada às margens de um rio, o que implica baixos custos de transporte e possibilita fácil remoção de efluentes. Por quê? Porque ela vai jogar os efluentes no rio. Os órgãos de proteção ambiental dos Estados Unidos, por exemplo, decidem criar um imposto sobre os efluentes, com o objetivo de reduzir os danos ao meio ambiente. De que forma a empresa deveria reagir? Quanto mais fácil for a substituição de fatores no processo produtivo, mais eficaz será o imposto na redução dos despejos de efluentes. Porque a empresa vai conseguir diminuir a quantidade de efluentes jogados na natureza e quando ela jogar, ela vai pagar o imposto. Quanto mais fácil for a substituição de fatores, menos a empresa deverá pagar. Por exemplo, se ela poderia lançar muito efluente com uma combinação X, mas ela pode mudar a combinação dos fatores, então ela evita o lançamento dos efluentes e acaba tendo que pagar um valor menor, vamos dizer assim, para o governo. Custos a longo prazo. Minimização de custos com níveis de produção variando. Aí a gente tem uma realidade que seria
o caminho de expansão da empresa. Então, o caminho de expansão da empresa representa as combinações de trabalho e capital que apresentam menores custos para cada nível de produção. Por quê? Porque à medida que a empresa vai expandindo, menores são os custos totais de produção. Então, esse caminho de expansão representa essa combinação entre capital e trabalho que traz para a empresa cada vez mais um custo menor para cada nível de produção. Então, olha só o caminho de produção. Nós temos aqui os custos e aqui unidade por ano, né? E aqui é o caminho de expansão da empresa. À medida que ela vai expandindo a sua produção, vai também se elevando aqui os custos de produção por ano, certo? Então, olha aqui, ó, de 1.000, que era esse ponto D aqui, 100 unidades produzidas, ela tinha um custo por ano de 1.000. Para 200 unidades produzidas, ela tem um custo de produção de 2.000. Nesse caso aqui, o custo ele é linear. E para 300 unidades, ele tem uma produção aqui, aliás, um custo por ano de produção de 3.000. De certa forma, né, vamos dizer assim, a empresa ela vai aumentar assim, os custos de produção, mas cada vez menos a partir do momento que ela expande, porque os custos totais de produção são o custo fixo mais custo variável. Então, no longo prazo, ela vai ter um momento em que ela vai ter que aumentar os seus custos fixos, mas depois ele vai ficar de novo fixo e vai aumentar apenas os custos variáveis. De que forma os custos médios a longo prazo, quando ambos os insumos são variáveis, se diferenciam dos custos a curto prazo, quando apenas um insumo é variável? Então, o custo médio no longo prazo, qual é o comportamento dele? Aí a gente vai depender dos retornos constantes de escala. Se a quantidade de insumos dobra, a produção também dobra. O custo médio é constante para todos os níveis de produção. Quando a gente tem retornos constantes de escala, em que a quantidade produzida dobra e ao mesmo tempo o custo de produção médio também dobra, né? A produção dobra, a quantidade de insumo utilizado dobra e a produção dobra na mesma direção, para mais no caso, o custo médio é constante, porque está tendo um retorno constante de escala. Isso aí é a curva do custo médio. Quando existem retornos crescentes de escala, se a quantidade de insumo dobra, a produção mais do que dobra e o custo médio então vai diminuir com o aumento da produção. Quando existem retornos decrescentes de escala, acontece que se a quantidade de insumos dobra, a produção aumenta, mas ela não chega a dobrar, ela aumenta menos do que o dobro. E aí, nesse caso, o custo médio de produção se eleva com o aumento dessa produção. No longo prazo, as empresas se caracterizam inicialmente por retornos crescentes de escala, né? Ou seja, de forma que os custos médios eles diminuem no início. Mais tarde, por retornos decrescentes, de modo que as curvas de custos apresentam o formato de U, que inicialmente o custo médio ela vai caindo, porque tem rendimentos crescentes de escala, chega no mínimo e depois passa a subir de novo, formando um U, aí, indicando novo crescimento dos custos devido aos retornos decrescentes da empresa. O custo médio no longo prazo, então, e aí o custo marginal de longo prazo determina a evolução do custo médio de longo prazo. Por quê? Se o custo marginal de longo prazo é menor do que o custo médio de longo prazo, o custo médio de longo prazo vai estar diminuindo. Então, vai estar caindo naquela parte da curva que a curva está descendo. Se o custo marginal de longo prazo for maior do que o custo médio de longo prazo, significa que o custo médio de longo prazo está aumentando, está passando, então a curva de custo médio passa a ser apresentar o formato de U, com a subida aí dos custos médios de longo prazo. Logo, o custo marginal de longo prazo é igual ao custo médio de longo prazo no ponto mínimo do custo médio de longo prazo. E aí a gente tem essas duas curvas aí, né? Que a gente tem custo e produção, que é custo por unidade. Nota que a curva do custo marginal, tá vendo que ela começa a cair um pouquinho, depois ela volta a subir? E que
no ponto mínimo da curva de custo médio e longo prazo, elas têm o mesmo valor. Então, a curva de custo marginal de longo prazo cruza a curva de custo médio de longo prazo no seu ponto mínimo. Quando a curva de custo marginal de longo prazo é menor do que a curva de custo médio de longo prazo, nós temos rendimentos crescentes de escala. Nesse caso, o custo médio ele está caindo até o ponto que ele iguala ao custo marginal de longo prazo. Quando nesse ponto o custo marginal de longo prazo passa a ser maior do que o custo médio de longo prazo. Por quê? Porque nesse momento começa a incorrer em rendimentos decrescentes e aí o custo médio volta a subir. Essa é a explicação gráfica. Economias e deseconomias de escala. Então, economias de escala, quando acontece? Quando o aumento da produção é maior do que o aumento dos insumos. Eu aumento o insumo em 10 e aumento a produção em 20, 30. Deseconomias de escala. O aumento da produção é menor do que o aumento do insumo. Eu aumento os insumos em 10 e a produção aumenta em 5, por exemplo. Aumenta, mas aumenta menos do que o aumento dos insumos. Então, eu tenho deseconomias de escala. Medição de economia de escala. Economia de escala é igual a variação percentual do custo resultante de um aumento de 1% na produção. E aí a gente tem essa forma, medição de economia de escala vai medir a variação do custo pelo custo total, dividido pela variação da quantidade pela quantidade total. Que, resumindo, vai dar exatamente que a economia de escala ela é medida pela divisão, né, do custo marginal pelo custo médio. E aí o que isso significa? A economia de escala, quando ela é menor do que 1, significa que o custo marginal é menor que o custo médio. E aí, nesse caso, está acontecendo economia de escala. Então, quando EC é menor que 1, custo marginal menor que custo médio, acontece economia de escala, rendimentos crescentes. Quando a economia de escala é igual a 1, custo marginal é igual ao custo médio, economias constantes de escala. Quando o EC, ou economia de escala, é maior do que 1, significa que o custo marginal é maior do que o custo médio. Nesse momento, nós estamos tendo, então, deseconomias de escala. Então, a relação entre custos de curto e longo prazo. Os custos de curto prazo e longo prazo são relevantes na determinação do tamanho ótimo da fábrica. Por quê? A gente sabe que quando o custo marginal, né, de uma determinada empresa, ele está caindo, quando chega no seu mínimo e começa a subir novamente, está no momento da empresa resolver, talvez, passar para um momento de expansão, ou seja, sair do curto prazo e mudar para o longo prazo. E isso vai definir qual é o novo tamanho da empresa, qual é o novo tamanho, qual é o tamanho ótimo da fábrica. Qual é a curva de longo prazo da empresa? As empresas podem mudar a escala de produção para obter diferentes níveis de produção no longo prazo. A curva de custo médio de longo prazo corresponde aos trechos das curvas de custo médio de curto prazo, em azul escuro no caso, e representa o custo mínimo para qualquer nível de produção. Os pontos de custo médio mínimo das fábricas de menor e maior porte não fazem parte, vamos dizer assim, da curva de custo médio de longo prazo, porque as curvas de custo médio marginal de longo prazo não é a envoltória das curvas de custo marginal de curto prazo. Por quê? Então são algumas perguntas que a gente deve responder. Então ele dá um exemplo aqui de granja de galinha, que seria aves e ovos, a venda de aves e ovos, a indústria automobilística, automóveis e caminhões, e a universidade, que seria ensino e pesquisa. Então, verifica-se economias de escopo quando a produção conjunta de dois produtos por parte de uma única empresa é maior do que a produção que seria obtida por duas empresas diferentes, cada uma produzindo um único produto. Aí ele dá esse exemplo aqui, né, no anterior, por exemplo, da granja de galinha. Se uma empresa só produz aves e não produz ovos,
uma só produz ovos e a outra só produz aves, fica mais difícil a produção do que se uma empresa só produzir aves e ovos. Então, nesse caso, é uma economia de escopo, quando uma empresa só resolve produzir 2 tipos de produto e com isso ter uma eficiência maior. Então, quais são as vantagens da produção conjunta? Ele dá o exemplo aqui, pense no caso de uma empresa automobilística que produz automóveis e tratores, por exemplo. A vantagem, ambos os produtos usam capital e trabalho. A fabricação dos 2 produtos compartilha recurso administrativo, que administrativamente não muda praticamente nada. A fabricação dos 2 produtos requer o mesmo tipo de equipamento e mão de obra com qualificação semelhante, ou seja, não vai encarecer o processo, apenas quantidades, né, de diferentes. A produção, as empresas devem escolher quanto produzir de cada produto. As possíveis combinações das quantidades produzidas de cada produto podem ser ilustradas através de curvas de transformação de produtos. Então, aqui nós temos curvas de transformação de produtos. Ó. No eixo vertical nós temos número de tratores, no eixo horizontal número de automóveis. E aqui nós temos as curvas de combinação de produção, né? Seria a nossa curva de capacidade produtiva. Cada curva mostra as possíveis combinações de produção a partir de uma dada combinação de trabalho e capital. A curva O1, que é essa menor aqui, representa um nível de produção baixo, tá vendo? Ela é bem menor. E a curva O2 representa um nível de produção mais elevado, obtido com o dobro de trabalho e capital. Observações. As curvas de transformação de produtos são negativamente inclinadas. Nesse exemplo, estamos supondo retornos constantes de escala. Tendo em vista que a curva de transformação de produto é côncava, podemos dizer que a produção conjunta é desejável? É uma pergunta interessante. Não há relação direta entre as economias de escopo e economias de escala. A gente pode ter economias de escopo e deseconomias de escala. E podemos ter economias de escala e deseconomias de escopo. Não existe uma relação exatamente direta. Pode acontecer, mas também pode não acontecer, de ter as duas ao mesmo tempo. O grau das economias de escopo mede a economia de custos proporcionada pela produção conjunta e é dado pela seguinte equação, aqui, ó. O escopo, a economia de escopo, ela é o custo de produzir Q1, né, o produto 1, mais o custo de produzir o produto 2, menos o custo de produzir os 2 conjuntamente. E aí a gente faz a conta. A interpretação. Se o resultado do ESC, né, for maior do que zero, nós temos economias de escopo. Se esse resultado for menor que zero, nós temos deseconomias de escopo. Então, é a forma da gente calcular aí como que funciona a economia e deseconomia de escopo, que pode estar direcionada ou relacionada com a economia de escala ou não. Aqui ele dá um exemplo sobre capacidade de economia de escopo em empresas transportadoras. Então, tem questões: capacidade de carga total versus carga parcial, transporte direto versus transporte indireto e distância de percurso, né? Então, perguntas: economia de escala. O transporte direto de grandes volumes é mais barato e rentável que o transporte indireto de cargas pequenas por veículos menores? A operação dos 2 tipos de transporte apresenta alguma vantagem de custo para a empresa? Então, quais foram os resultados encontrados nessa pesquisa aí? Uma análise de 105 empresas transportadoras verificou 4 tipos distintos de serviço: fretes curtos com carregamentos parciais, fretes intermediários com carregamentos parciais, fretes longos com carregamentos parciais e fretes com carregamentos totais. Então, os resultados. Então, o escopo para as empresas relativamente grande foi de 1,576. E o escopo para empresas muito grandes foi de 0,104. O que isso quer dizer? A capacidade de combinar carregamentos parciais com trechos intermediários do percurso reduz o custo. Empresa relativamente grande. E quando a empresa é muito grande, existe uma dificuldade de administração que acaba elevando os custos de produção. E aí a gente vem para uma outra concepção, que essa mudança na dinâmica dos custos, ela traz uma curva que a gente chama de curva de aprendizagem. A curva de aprendizagem mede o efeito da experiência dos trabalhadores
nos custos de produção. Essa curva descreve a relação entre a produção acumulada, né, da empresa e a quantidade de insumos necessária à produção de uma unidade do produto. Qual é a relação entre a experiência que a empresa já tem, né, a capacidade que ela tem de operar naquele mercado e a quantidade de insumo, capital de trabalho, por exemplo, necessário para produzir uma unidade do produto. Então, aqui nós temos horas de trabalho por lote de máquina e produção acumulada, olha, que vai diminuindo a quantidade de horas à medida que a gente vai aumentando a quantidade de produto, né, produzido pela empresa. Então, horas de trabalho por quantidade. O eixo horizontal mede a produção acumulada de máquinas produzidas pela empresa e o eixo vertical mede o número de horas necessário para produzir cada lote de máquina. Então, aqui a quantidade de máquina e a quantidade de horas necessárias para produzir cada uma. Então, essa curva de aprendizagem ela está relacionada e baseada na seguinte relação. O insumo trabalho por unidade de produção é igual a uma quantidade produzida, né, que seria o A, mais as unidades acumuladas de produto, que multiplica vamos dizer assim, um fator constante de produção elevado a um beta aqui negativo. Se o N é igual a 1, então o L é igual a A mais B, que mede a quantidade de trabalho necessária para produzir a primeira unidade de produto. Se B é igual a 0, a quantidade de trabalho permanece constante à medida que aumenta o nível de produção acumulada, de modo que não há aprendizado, né, se beta é igual a 0. Então, a empresa ela precisa assimilar se ela está tendo aprendizado nessa produção dela, conseguindo produzir mais quantidades com menor quantidade de insumos, porque isso vai indicar que ela vai ter redução nos seus custos de produção e vai ser mais eficiente. Se o beta for maior que 0 e N estiver aumentando, o L se aproxima de A, que representa a quantidade mínima de trabalho por unidade de produção depois que toda a aprendizagem tenha ocorrido. Quanto maior for o beta, mais importante será o efeito de aprendizagem, ou seja, quanto maior o beta, mais a empresa está aprendendo na sua produção e podendo ser mais eficiente. Então, a quantidade de trabalho requerida diminui fortemente até que a produção acumulada, nesse caso, atinja 20 unidades. A partir desse ponto, a economia de custo torna-se relativamente pequenas, né? Porque ela não consegue abater tanto mais. Quando a produção acumulada dobra, a diferença entre a quantidade de insumo requerida e a menor quantidade possível de insumo cai 20%. E aí a gente tem aqui um aprendizado bem grande, né, que a empresa está, e a partir daqui ela não consegue mais, porque ela fica limitada, né, da combinação entre trabalho e capital ou dos insumos produtivos que ela vai utilizar na sua produção. Então não adianta ela aprender mais, ela precisa mudar a estrutura produtiva se ela quiser continuar aumentando suas quantidades produzidas com custos menores de produção. Então, no caso de empresas novas, é provável que a curva de aprendizagem seja mais relevante que as economias de escala, porque a partir do momento que a empresa começa a produzir, ela vai aprendendo como fazer aquilo de forma cada vez mais eficiente. Os ganhos da aprendizagem são relativamente pequenos para a empresa mais antiga, porque ela já utilizou toda a capacidade de aprendizagem, ela já fez todos os testes possíveis de produção, de maneira que ela não consegue mais melhorar, a não ser que ela mude a tecnologia utilizada, ou que ela mude a forma de combinação dos insumos, ou que ela aumente essa combinação. Então, quanto mais nova a empresa, maior é a relação com a curva de aprendizagem. A aprendizagem ela flui mais. Quando a empresa já está estabelecida, chega num ponto que ela não tem mais como melhorar, a não ser que ela mude toda a sua estrutura. Então aqui a gente tem economia de escala versus aprendizagem, custos de produção, né, por unidade de produção, e aqui a produção no vertical. Aqui nós temos custo médio 1, custo médio 2, né? Aqui nesse primeiro ponto nós temos economia de escala, tá vendo? Que tá o custo médio aqui. E aqui daqui para cá nós temos uma aprendizagem, ou seja, aqui o custo médio está alto e está acontecendo uma economia de escala bem aqui. Mas como a aprendizagem ela está ocorrendo, a empresa está melhorando sua eficiência, então eu trago esse custo médio para baixo.
Eu consigo reduzir o custo médio simplesmente melhorando a minha eficiência de produção através da aprendizagem de como fazer melhor aquilo que a empresa se propôs a fazer. Seria isso. Em resumo, então, a gente tem o seguinte: administradores, investidores e economistas devem levar em consideração os custos de oportunidade associados ao emprego dos recursos da empresa. No curto prazo, as empresas possuem custos fixos e custos variáveis. Quando existe apenas um insumo variável, como no curto prazo, a presença de rendimentos decrescentes determina o formato da curva de custos. No longo prazo, todos os insumos do processo produtivo são variáveis. O caminho de expansão da empresa descreve como as escolhas de insumos minimizadores de custos variam à medida que sua produção ou escala de operação aumenta. A curva de custo médio a longo prazo corresponde à envoltória da curva de custo médio de curto prazo. Uma empresa apresenta economias de escala quando pode dobrar a sua produção com menos do que o dobro do custo. As economias de escopo surgem quando a empresa pode produzir quaisquer combinação de dois produtos de forma mais barata do que faria duas empresas independentes produzindo cada uma um único produto. O custo médio de produção de uma empresa pode apresentar redução no decorrer do tempo se a empresa aprender a produzir com maior eficiência, vai estar relacionada àquela capacidade de aprendizagem da empresa. As funções de custo relacionam o custo da produção com o nível de produção da empresa. E, por enquanto, com relação ao capítulo 7, que é o capítulo de custos de produção, a gente finaliza por aqui. Eu vou deixar atividades para vocês respondam e encaminhem para mim, por favor, até a próxima aula. Até!